Isso aconteceu há algum tempo. Eu estava dirigindo para casa depois de um longo dia de trabalho na cidade. Minha casa está nos subúrbios, a uma distância razoável da cidade, então todos os dias, depois de sair às 10 horas, tenho 1 hora de direção. Muitas das estradas estavam vazias depois que saí da cidade, então não era tão ruim, exceto pelo tempo que isso tomava. Nessa noite, eu estava um pouco mais cansado, sem um motivo específico, apenas um daqueles dias. Eu estava a apenas meia hora de casa e dirigia ao longo de uma das rodovias mais vazias de pista única, quando, através das luzes de rua fracas, notei algo obstruindo a estrada. Meus olhos se abriram e eu diminuí a velocidade enquanto me aproximava. A névoa se dissipou o suficiente para eu perceber o que era uma árvore caída bloqueando a estrada inteira. Fiquei olhando para ela por um momento, confuso. Não havia ocorrido tempestades recentes nem ventos fortes, e a árvore não estava lá de manhã. Deixei o carro ligado, coloquei-o em ponto morto e saí para olhar ao redor. Não havia outras árvores caídas nem sinais de outros danos. Caminhei mais perto e olhei para as duas extremidades da árvore, mas ela se estendia de uma extremidade da floresta à outra. Não havia como contorná-la. A situação era tão bizarra que a irritação começou a me afetar. A rota alternativa mais próxima ficava a 15 minutos de volta e me levaria pelo caminho mais longo, acrescentando pelo menos 1 hora à minha já longa viagem. Pensei em ligar para alguém, mas mesmo assim provavelmente demoraria para ser resolvido. Enquanto eu estava parado na estrada ao lado da árvore, uma luz piscou do outro lado, brilhando através dos galhos e folhas. Não era de um carro se aproximando, o carro já devia estar lá, e por algum motivo, eles só agora ligaram as luzes. Tentei olhar através dos galhos para ver o que estava acontecendo, e ouvi uma porta se abrir e fechar, seguida de passos se aproximando do outro lado da árvore. "Olá", chamei, esperando aliviar a tensão. Ouvi alguém murmurar algo, mas não era exatamente uma resposta a mim, mas como para si mesmo. Pensei que talvez eles também estivessem frustrados com a estrada bloqueada, mas então os galhos começaram a se mover e as folhas farfalharam enquanto um homem começou a subir sobre a árvore. Dei alguns passos para trás, me aproximando do meu carro, enquanto ele pulava para o meu lado da estrada. Pelo que pude ver, era um homem com barba curta e cabelo raspado, usando um casaco grosso. Ele me olhou e começou a se aproximar, sem responder às minhas perguntas. Entrei rapidamente no carro, nervoso. O homem continuou a murmurar para si mesmo e olhou nos meus olhos enquanto batia no vidro. "O que você quer?", perguntei nervosamente. O homem não respondeu, mas em vez disso, continuou a murmurar para si mesmo enquanto olhava nos meus olhos e batia no vidro com mais agressividade. Coloquei o carro rapidamente na marcha ré e recuei, ouvindo um som abafado na porta, provavelmente o trinco da porta sendo arrancado de suas mãos. Após ouvir isso, soube que a situação era ainda mais perigosa do que eu pensava. Girei o carro e saí dali, tão concentrado que nem olhei nos espelhos para ver o que o homem estava fazendo. Quando cheguei à rodovia, saí e liguei para relatar a situação. Como você deve imaginar, o homem e seu carro desapareceram. Não sei mais detalhes sobre a situação, pois só posso relatar o que aconteceu comigo. No entanto, sei que os trabalhadores enviados para limpar a árvore caída disseram que ela havia sido cortada propositalmente. Isso acabou aparecendo nas notícias devido às intenções maliciosas prováveis, mas nada mais se soube. Se o homem que encontrei foi o responsável pelo corte da árvore, é desconhecido, mas a maneira estranha como ele se comportou e seu carro estacionado fazem com que eu pense que pode estar relacionado. Nos meses seguintes, não tive mais incidentes ao longo dessa rota, mas ainda me sinto totalmente alerta, mesmo nos dias em que estou cansado. Todas as noites, quando dirijo para a casa do trabalho naquela estrada. Eu trabalho em meio período como motorista para o Uber Eats, já que sou um estudante universitário, e esse trabalho me permite conciliá-lo com o meu horário escolar. O que relato aconteceu em uma noite após as minhas aulas.
Era por volta das 23 horas, e eu não tinha aulas até tarde na tarde seguinte, então planejava ficar acordado até tarde e completar o máximo de entregas possível. À 1 hora da manhã, recebi uma rara solicitação para pegar mantimentos em uma loja 7-Eleven e entregá-los em um endereço a 15 minutos de distância. As instruções me levaram por diversos bairros até chegar em uma estrada de cascalho que adentrava a floresta. Ao final dessa estrada, deparei-me com o endereço fornecido, mas o cenário era bastante intrigante. Ao observar mais atentamente, percebi que o lugar se assemelhava a uma casa, porém, havia algo claramente incomum em sua aparência. À medida que continuei olhando ao redor, comecei a notar mais construções semelhantes. Infelizmente, a iluminação dos faróis do carro não era suficiente para me permitir enxergar com clareza, mas, a partir do que pude discernir, parecia se tratar de uma comunidade de casas recém-construídas e ainda em obras. Com essa informação em mente, concluí que, como a casa indicada no GPS estava entre as primeiras da estrada, ela talvez já estivesse concluída. Decidi seguir em frente e logo cheguei a um beco sem saída com uma única casa. Ao me aproximar, ficou evidente que a casa ainda não estava totalmente pronta. A parte da frente parecia estar quase finalizada, com uma porta e tudo mais, o que tornava a situação ainda mais confusa. No final do dia, minha única tarefa era entregar as compras no local indicado, então não me preocupei muito com as condições da habitação de outra pessoa. Estacionei o carro, peguei as sacolas e me dirigi à porta da frente. No entanto, todas as luzes estavam apagadas, e um silêncio total pairava no ar, o que me deixou um pouco desconfortável. Deixei as sacolas no chão, virei-me para retornar ao meu carro, mas percebi um movimento no canto do meu olho, entre as árvores da floresta. Fiquei parado por um momento, fixando o olhar na escuridão da floresta, onde o movimento havia ocorrido. O que quer que fosse, parou de se mover. Rapidamente, comecei a caminhar de volta ao meu carro, entrei e liguei o motor. Quando os faróis iluminaram a área, vi um homem parado exatamente onde eu havia visto o movimento nas árvores. Ele estava olhando diretamente na minha direção, observando atentamente. À medida que comecei a recuar, senti meu coração acelerar. Eu olhava para o homem e não prestava muita atenção à estrada. Retrocedi apenas alguns metros antes de sentir um forte impacto nos pneus traseiros, seguido por outro impacto nos dianteiros. Isso fez o carro balançar por um momento, mas minha adrenalina estava tão alta que mal pude identificar o que havia causado o impacto. Pisei no acelerador com mais força, saí da trilha e retornei à estrada de cascalho. Quando finalmente entrei na vizinhança normal, percebi que o meu carro estava tremendo e que vários pneus estavam completamente vazios. Consegui parar em um local onde me senti mais seguro e, em seguida, liguei para a polícia. Eles investigaram o endereço e a conta do Uber Eats, mas descobriram que o endereço correspondia a uma propriedade inacabada e desabitada, e a conta era falsa. No entanto, encontraram vários objetos de metal afiados na trilha, que provavelmente foram colocados depois que entrei, na tentativa de me fazer parar na trilha. O que pretendiam fazer depois de me prenderem na floresta é difícil de dizer, talvez roubar de mim ou algo mais sinistro, mas pelo menos não precisei descobrir. Era tarde, aproximadamente às 3 horas da manhã, enquanto eu dirigia de volta para casa após uma reunião de trabalho que se estendeu até tarde. Essa reunião ocorria apenas uma vez por ano e estava localizada a 8 horas de distância do meu local de trabalho. A viagem por este estado era monótona, uma vez que, fora da cidade, o cenário consistia principalmente de campos agrícolas aparentemente intermináveis. Pelo menos nas estradas vazias, eu podia relaxar e me concentrar apenas em manter o carro na direção correta. Enquanto dirigia, subitamente, notei uma grande abertura nos campos à direita da estrada. Ao passar por ela, avistei um carro enfiado profundamente nos campos, como se tivesse saído da estrada e não conseguisse parar. Não era algo que eu esperava ver, mas não conseguia imaginar como dirigir por um campo de cultivo poderia ter causado danos significativos o suficiente para eu precisar chamar ajuda.
Além disso, ainda havia serviço de celular na região, então o condutor poderia pedir ajuda por conta própria. Além disso, o carro não estava ligado, o que me fez supor que talvez já tivesse sido socorrido. Continuei minha viagem e, dentro de 1 ou 2 minutos, um par de faróis surgiu à minha frente. Em questão de segundos, eu estava me aproximando deles a uma velocidade surpreendentemente rápida e tive que fazer uma manobra para mudar de faixa e ultrapassá-los. O limite de velocidade naquela rodovia era de 80 km por hora, e o carro parecia estar viajando a não mais de 40 km por hora, o que era extremamente perigoso. No entanto, logo após a ultrapassagem, o carro começou a acelerar, se aproximando rapidamente a cada segundo, até ficar bem atrás de mim. Pensei que era apenas mais um daqueles motoristas obcecados por competição, incapazes de lidar com a ideia de serem ultrapassados na estrada. Supus que ele iria acelerar e me ultrapassar, mas, em vez disso, ele mudou para a faixa de tráfego oposta e colocou seu carro ao lado do meu. Olhei para ele e vi um homem olhando nos meus olhos, mas de maneira estranha. Ele não parecia estar com raiva, ele tinha apenas um leve sorriso no rosto. Parecia ter uns 40 anos, com cabelos um pouco longos e uma barba desalinhada. Desviei o olhar e voltei minha atenção para a estrada, começando a ficar um pouco nervoso. O carro ao lado acelerou e se posicionou à minha frente, freando abruptamente, o que me obrigou a fazer o mesmo. Em seguida, o motorista virou o carro para bloquear ambas as faixas e parou bem no meio da estrada. Consegui parar a cerca de 4,5 metros dele, completamente atônito e incapaz de compreender a gravidade da situação. O homem não perdeu tempo, ele saiu do carro imediatamente e correu na minha direção. Não houve qualquer tentativa de esconder suas intenções, já que ele segurava uma arma em uma das mãos e agora tinha um capuz sobre a cabeça. Não tive tempo de recuar, então simplesmente acelerei e desviei da estrada, entrando nos campos de cultivo de alguém. Por um momento, meu carro continuou avançando sem responder às tentativas de virar o volante, e mesmo com o pedal do acelerador totalmente pressionado, ele começou a desacelerar. Naquele instante, meu coração afundou, e uma onda de pânico percorreu meu corpo, enquanto eu pensava no outro carro que havia visto, preso nos campos de cultivo. De repente, me ocorreu que eu poderia estar compartilhando o mesmo destino. No entanto, meus pneus finalmente recuperaram a tração e consegui voltar à estrada do outro lado, ouvindo um único tiro distante enquanto acelerava. Imediatamente, liguei para o 911 e forneci detalhes específicos sobre o que aconteceu, bem como relatei o carro que vi preso nos campos de cultivo. No entanto, o homem que tentou me parar na estrada nunca foi encontrado. A polícia conseguiu localizar o outro carro, mas ele estava vazio, sem sinais do motorista. Parecia que eles haviam simplesmente saído da estrada e desaparecido. Quem sabe o que aconteceu depois disso? A situação deles era estranhamente semelhante ao que poderia ter acontecido comigo, mas se eu também tivesse ficado preso nos campos, provavelmente não teria sido o único a desaparecer naquela noite.